Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, que foram trazidas para nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Bom, antes de nós iniciarmos o programa, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Lúcia Pelon. Oi, Lúcia. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Que possamos receber muitas bênçãos dos amigos espirituais que participam conosco do estudo. Com certeza, Lúcia, com certeza. Nossa querida Eronides. Boa tarde, Silvia, a todos. Paz e entendimento. Muita paz para todos nós, né, querida? Nosso estudo é sempre muito, muito bom. Bom, mas como vocês sabem, a nossa web rádio é uma web rádio espírita e nós temos como hábito, né, iniciar todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem, né, na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão agora aqui conosco e aqueles que irão acompanhar o nosso estudo através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem pensamento a Deus e, junto conosco, fazerem esta pequenina prece. Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade magnífica que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros do passado, nos reconciliarmos com os inimigos, buscarmos identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução e, uma vez identificados e devidamente eliminados, podermos ser espíritos mais evoluídos. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses queridos amigos espirituais aqui presentes, está aberto pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, não é? Que foi trazido, como já disse, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós já estudamos o primeiro livro, que é o livro Nosso Lar, e agora estamos estudando o segundo livro da série André Luiz, que é o livro Os Mensageiros, né? E nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 37, né? Que é intitulado No Santuário Doméstico, né? No Santuário Doméstico. Mas antes, vamos ver, né? Vamos recordar o que aconteceu no capítulo 36. Mas vamos cumprimentar a nossa querida Laodiceia, né? Oi, Laodiceia, tudo bom, querida? Que bom que você chegou, né? Muito bem. Deixe-me pegar os meus lápis e
evidenciadores, para quando nós encontrarmos uma frase importante, podermos marcar, né? Os meus livros são todos marcados, porque são marcados aquelas frases que eu mais gosto, né? Então, eu estou sempre com um lápis e um evidenciador nas mãos, quando estou lendo. Então, vamos lá, gente. Vamos ao resumo do que foi o capítulo da semana passada, o capítulo 36, Mãe e Filhos. Bom, nesse capítulo, André analisa a interpretação que o médium faz do pensamento emitido pelo espírito no momento do intercâmbio, em conformidade com sua capacidade receptiva. André Luiz observa que as interpretações da passagem evangélica feitas pelo espírito Fábio foram além da capacidade receptiva de Dona Isabel, que captou somente parte delas. E Aniceto explica que cada um recebe a luz espiritual conforme seu potencial. E acrescenta que muitos espíritos ali tiveram mais dificuldade de entendimento do que as próprias crianças, né? Após o culto do Evangelho, Dona Isabel conversa com seus 4 filhos sobre a riqueza, a pobreza e a bondade de Jesus, que está sempre presente ao lado dos resignados e que não falta com sua proteção. Não devemos, filhinha, diz ela, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. André Luiz enaltece o valor de Dona Isabel ao se relacionar com os filhos, ora como amiga, ora como instrutora sensata e ponderada, né? Essa senhora Isabel realmente é uma guerreira, né? Viúva, com 4 filhos pequenos, passando por algumas necessidades, não é? Mas em nenhum momento esmorecendo em sua fé e confiança em Deus, né? Bom, então vamos agora passar ao estudo do capítulo 37, né? O nosso capítulo de hoje, que se intitula No Santuário Doméstico, né? No Santuário Doméstico. Então vamos lá. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Olha o que ele diz aqui, né? Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, ou seja, os lares onde são realizados o culto do Evangelho no lar, né? Então, esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Com certeza, né? Com certeza. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. Efetivamente, não há nada melhor do que a paz em nosso lar, né? Em nosso reduto doméstico. Porque você, por exemplo, passa o dia inteiro fora de casa, né? Trabalhando, vendo uma coisa e outra. Às vezes você tem experiências não muito agradáveis na rua, né? Mas é muito bom você saber que tem o seu lar, o seu reduto, o seu cantinho, o seu ninho para voltar no final do dia e ali se recolher em paz e harmonia. Por isso é extremamente importante que nós busquemos sempre manter a paz e a harmonia em nossos lares. E o culto do Evangelho no lar é efetivamente uma ferramenta extremamente valiosa para que consigamos manter a paz, a harmonia, a tranquilidade nos nossos lares, né? Fazer o culto do Evangelho no lar,
ao menos uma vez na semana, no mesmo dia, no mesmo horário, por poucos minutos, 20, 30 minutos no máximo, às vezes até um pouco menos, né? Já vai nos garantir muita proteção da espiritualidade superior. E essa proteção não é apenas para nós, mas é para todo o ambiente, né? Para toda a nossa vizinhança, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. E vai se irradiando. E esse bem-estar que nós recebemos, né? Essas bênçãos maravilhosas que nós recebemos da espiritualidade superior, também vão se irradiar de nós, né? Quando nós encontrarmos outras pessoas no trabalho, na rua, em toda parte. Então, realmente, o culto do Evangelho no Lar é extremamente importante para a manutenção da paz e da harmonia doméstica e de todo o nosso entorno, né? Então, ele diz: bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 colaboradores de nosso lar serviram-nos a alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui, por falta de termos analógicos. Olha que coisa interessante, né? Ele fala de uma alimentação que foi servida, uma alimentação leve e simples, que foi servida a eles por 2 colaboradores, né, de nosso lar, mas que ele não pode, que ele não tem como especificar esse tipo de alimentação por faltar, né, termos, né, para especificar isso, termos analógicos. Em oficinas como esta, lembrando que a casa da senhora Isabel é tida como uma oficina de nosso lar, né? Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Olha que maravilha! No lar da senhora Isabel, a espiritualidade consegue conservar a pureza das substâncias alimentícias do plano espiritual, né? Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Vejam como o lar da senhora Isabel é extremamente amparado, extremamente protegido pelas vibrações que lá existem, pela orientação que esta senhora dá ao seu lar e a seus filhos, né? Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz, né? Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas reincendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Olha o que ele está dizendo aqui. Claridade espiritual, né? O ambiente exala luz própria, né? Então, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor,
retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia. Quase de súbito, a senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Então, observa. Uma menina carinhosa, enquanto a mãe conversava com um amigo, ela colheu um cravo, né? E aí, quando ela retirou a flor da haste, né, diz que, ao mesmo tempo, a parte material do cravo ficou murcha, né, quase que imediatamente. E aí a mãe a repreendeu, dizendo que eles não tinham o direito de perturbar a ordem das coisas. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Né? Então, essa senhora que falou com a criança, que acho que a criança também talvez estivesse desencarnada, né? Ela vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui, interrogou o Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Olha que interessante nós observarmos aqui, né, que esses encontros entre encarnados e desencarnados, aqui na crosta, como ele diz, dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Existe muito, né? Existe muito desses encontros, essas ocorrências no círculo da crosta, se dão aos milhares, né? Embora a maioria dos encarnados, durante o sono, apenas veja refletido suas perturbações fisiológicas ou sentimentais do dia a dia, né? E não esses encontros específicos. Mas alguns, né? Entretanto, na verdade, ele diz um grande número de pessoas, existe um grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual durante o sono, né? É muito interessante isso, né? Muito interessante. Vejamos, nossa Eronides aqui fez um comentário. Daria tudo para saber que alimentação é essa servida além túmulo, já que aqui contaminaram totalmente os alimentos. Com certeza, é alguma coisa muito, muito sutil, né, Eronides? Nossa amiga Vera chegou também. Boa tarde, Vera, atrasada. Mas o importante é que você está aqui, querida. O importante é que você chegou. Né? E aí, o André diz que ele estava muito surpreso. Né? Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Né? Ou seja, eles foram acompanhar um culto no lar, na casa da senhora Isabel, a esposa, a viúva, né, do Isidoro e tudo mais, e o André estava muito feliz porque eles estavam aprendendo muitas coisas. Né? Então, ele diz que ele estava surpreendido e que aquele trabalho interessante, né, a que o Aniceto havia levado eles, né, fazia-o intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Ou seja, cada momento ele via, né, alguma coisa nova se desenvolvendo na sua frente. Né? E é muito interessante quando a gente fica pensando, né, na nossa capacidade de
nas nossas possibilidades, melhor dizendo, de aprendizado no plano espiritual. E eu imagino, né, que não apenas para nos encontrarmos com entes queridos que já partiram para a verdadeira vida, mas esses momentos de desprendimento do sono devem ser também extremamente valiosos para nós ampliarmos os nossos conhecimentos, né? Para nós sermos mais úteis, sermos melhores servidores na seara do Mestre Jesus, né? Porque o corpo físico está ali, né? Profundamente adormecido, lá sobre o nosso leito, e o espírito está em semi-liberdade. E é muito bom pensar, né, que o nosso espírito possa estar indo até zonas de aprendizado, né, no plano espiritual, onde irá se encontrar com mentores, com amigos, né, que irão ensinar coisas novas, que irão também, de repente, nos possibilitar trabalhar durante a noite, ser útil de alguma forma. Eu, particularmente, sempre que vou dormir, eu sempre desejo, né, que o meu espírito vá a lugares onde eu possa aprender mais, né, e onde eu possa ser útil de alguma forma. Ou trabalhar ou estudar, mas alguma coisa de útil. Não ficar simplesmente presa aqui, né, ao leito junto com o corpo físico, ou ir, Deus me livre, para algum lugar não muito bom, né? Então, nós sempre pedimos a Deus que nos oriente, que nos ajude, que nos dê a benesse de poder, no desprendimento do sono, ir a bons lugares, estudar, aprender e servir, né? Isso é muito bom. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos, né? Então, eles estavam lá no jardinzinho da casa da senhora Isabel, né? E estavam lá conversando e tudo mais. Aí o André diz que, embora ele estivesse ali com aquelas luzes, né, o ambiente estava iluminado por luzes espirituais, como nós falamos, né? E ele diz, embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos, ou seja, estava ameaçando chover, né? As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte, né? Ou seja, eu estava passando assim, uma aragenzinha, uma brisazinha, e de repente ficou, né, uma ventania forte. O vento, né? Aí ele diz, uma ventania forte, não obstante as sensações de sossego é agradabilíssima. Mas, ou seja, estava uma brisa, aquela brisa passou a ser um vento forte, mas ele diz que as sensações de paz e sossego continuavam muito agradáveis, né? O vento na crosta é sempre uma bênção celeste. Olha isso, gente. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Olha isso. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constitui. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele fala que o vento aqui na crosta terrestre, né, é uma bênção divina, né? E ele diz que podemos avaliar o caráter divino
né, em virtude da nossa condição atual, ou seja, da condição de espíritos desencarnados. E aí ele diz o seguinte, que a pressão atmosférica, olha que coisa interessante para nós anotarmos aí, né, nos nossos livros, porque é muito interessante isso. A pressão atmosférica, né, sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. De 15 mil quilos. E a gente, de uma certa forma, nem sente, né? Nós aqui encarnados, nem sentimos isso, né? Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Os desencarnados. Vicente está dizendo que os desencarnados não sentem esse peso sobre os ombros. Nora chegou. Oi, Nora. Sem problemas, querido. O importante é que você esteja aqui, né? E aí ele diz, todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação. Ou seja, a diferença entre nós encarnados e eles desencarnados. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial, claro. Né? Os corpos dos espíritos desencarnados são mais sutis. Estão desvencilhados do corpo físico, não é? E aí ele fala o seguinte, imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio, né? Um mar de oxigênio. E aí ele diz, as criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo. É como se a gente fosse pedra, né? É um oceano de oxigênio e nós somos tão pesados, né? Que a gente parece pedra que fica lá no fundo do mar, né? Desse oceano de oxigênio. Agora, os espíritos, né? Desprovidos do seu corpo material, eles são como gotas de óleo que ficam pairando na superfície, não afundam, né? Não afundam. Então, as criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constitui, né? A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Lembrando que está começando a chover, está ventando muito, e aí o André nota, né, que formas sombrias, algumas até monstruosas, estavam se arrastando pela rua procurando um abrigo. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadiu o coração. Ou seja, o André ficou preocupado. Ele começou a ver umas figuras, né, meio monstruosas, né, sombrias, né, vagando pela rua, procurando um abrigo, alguma coisa assim, e ele ficou meio incomodado com aquilo, meio assustado, né? Ele disse que eles andavam na direção deles e, de repente, eles paravam e recuavam, né? Ele disse que muitos, que eles recuavam amedrontados, né? E ele disse que muitos pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar.
buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna possível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, observe o que ele está dizendo aqui, né? Ele diz para eles não terem receio, né? E ele diz que esses espíritos que eles estão vendo, né, com essas formas meio animalescas, grosseiras, ensombrecidas, né, que eles são os chamados seres vagabundos da sombra. Seres vagabundos da sombra que estão ali andando, procurando o abrigo. E ele diz que eles são tão ignorantes, né, que eles ficam ainda vagando pelas ruas, presos às sensações de quando estavam encarnados, né? As sensações mais fortes dos sentidos físicos. Então, eles veem ameaçar a chuva, eles querem correr para se abrigar, né? E aí ele diz o seguinte, que eles normalmente buscam para se abrigar casas noturnas, né? Casas noturnas, mas quando não conseguem entrar nessas casas noturnas, né, eles entram, né, em residências que estejam abertas, né? Por quê? Porque eles ainda não se conscientizaram que eles podem penetrar em qualquer lugar. Então, eles só entram nos lugares que estão abertos, né? Porque, para eles, a matéria do plano físico ainda apresenta a mesma densidade, ou seja, uma porta é uma porta, uma parede é uma parede, eles não conseguem, né, penetrar, né? Eles ainda acham que aquilo é um obstáculo para eles. Então, eles entram nas casas noturnas, que normalmente as casas noturnas estão abertas, né, com as portas abertas, e aí eles vão entrando junto com as pessoas, ou residências que estejam abertas também, né? Então, é muito interessante essa posição desses espíritos, né, ainda tão focados nas coisas materiais, tanto que eles estão buscando abrigo da chuva, né, e só entram onde a porta está aberta, né? Interessante mesmo. A Nora está dizendo, se me perguntar, sem problema, querida. Que bom que você chegou, né? E a Laudicéia está dizendo aqui, André não era muito corajoso. Com certeza, né? Não era muito corajoso, não. Ele sempre fica preocupado com esses espíritos, assim, com essas aparências assim, um pouco mais estranhas, né? Sempre aparece isso, né? E, demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, ele acrescentou, então, observem, né? Agora nós vamos ver aqui nesse texto a importância, né, uma importante lição sobre, nessa parte que nós vamos ler aqui agora, nós vamos observar uma importante lição sobre os benefícios da prece e do culto no lar, né? Olha o que ele vai dizer, né? Aí é o Aniceto que continua ali explicando para eles tudo mais. Ele diz assim, observem, né? Observem como esses espíritos se inclinam para cá, para o local onde está a casa, onde eles estão ali na casa, no jardim da casa da senhora Isabel. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só
um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Entenderam? Olha que maravilha, né? É o que nós sempre falamos, né? O culto do evangelho no lar é um verdadeiro, cria para as nossas residências um verdadeiro campo magnético protetor, né? De emanações negativas, né? Então, ele está dizendo aqui muito bem, né? O culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem, defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora, e aí, obviamente, o homem e mulher, aquele que ora, né? O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Né? As entidades da sombra experimentam choques. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário, né? Desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos, né? Então, no lar, onde é cultuado, o culto no lar, onde é feita a prece e tudo mais, eles criam aquele campo de força protetor para casa, não é? E, efetivamente, espíritos menos felizes, quando buscam se aproximar daquele local, buscam penetrar aquela casa, eles são barrados, né? Eles recebem uma espécie de choque vibratório e isso os faz debandar, né? Então, as entidades da sombra experimentam choques de vulto, ou seja, grandes choques em contato com as vibrações luminosas deste santuário. E é por isso que eles mantêm distância, procurando outros rumos. E aí, o que acontece? O seu lar é um lar onde você cultiva, onde você faz regularmente o culto do evangelho, né? E aí você criou um verdadeiro campo de força, uma couraça protetora para a sua casa. Nós sabemos que estamos cercados de espíritos, né? E, obviamente, a maioria espíritos não muito felizes, não muito bons, né? Porque, afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Então, esses espíritos que ficam vagueando pela crosta, eles vão procurar locais onde eles possam penetrar, né? E aí ele fala aqui em casas noturnas, né? Ele fala de casas, lares que se encontrem abertos, eles vão penetrar, né? E, muitas vezes, fazer morada ali e criar uma série de desconfortos, desentendimentos, situações desagradáveis entre os familiares e tudo mais. Porém, quando você tem o hábito da prece, quando você tem o hábito do culto do evangelho no lar, você vai criar uma barreira protetora para a sua casa. E aí, quando esses espíritos tentarem entrar, eles não vão conseguir, né? Porque haverá uma natural incompatibilidade fluídica entre o seu lar e as emanações fluídicas desses espíritos. Então, eles vão bater em retirada. Eles vão tentar entrar, vão ser rechaçados naturalmente pelas emanações fluídicas positivas criadas pelo culto no lar e vão bater em retirada, né? Procurando, como ele diz aqui, outros rumos, né? Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência.
né? Então, eles tinham saído um pouco. Quando o culto terminou, eles saíram um pouco, foram ficar um pouquinho no jardim, conversando, vendo uma coisa e outra, né? E depois de determinado tempo, eles voltam e entram outra vez no salão, né? Lá da casa da senhora Isabel. Isidoro e Isabel vieram a nós, lembrando que a senhora Isabel já havia se recolhido com os filhos para dormir, né? E aí eles saíram um pouco, estiveram um pouco ali no jardim, agora eles voltaram. E aí ele diz, Isidoro, o marido desencarnado da senhora Isabel, e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados e irradiando ventura. Ou seja, a senhora Isabel encarnada e o marido Isidoro desencarnado haviam se encontrado no desprendimento do sono, né? Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria, contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentávamos amável. Ou seja, ela está desprendida, né, durante o sono, e aí ela pode ver os amigos espirituais que lá estão. Ela encontrou naturalmente o esposo, está de braços com ele, os dois estão felizes com esse reencontro, de poderem desfrutar desses momentos juntos, né? Ele como espírito desencarnado e ela como espírito encarnado, mas desprendida, né? Por causa do sono, né? E eles estão muito felizes. E ela, como ela está em espírito ali, ela consegue ver os outros espíritos também. Então ele fala, né? Que ela via a todos e cumprimentava a todos de maneira muito amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas. E, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Olha que interessante, né? A senhora Isabel, os amigos espirituais estão lá, André, né, Vicente, Aniceto, estão lá na casa dela, porque a casa dela, afinal de contas, é uma oficina de nosso lar, né? Então, as crianças estão dormindo, a senhora Isabel também está dormindo, porém, o seu corpo é no seu corpo, está na cama, o seu espírito em semi-desprendimento, porque não é um desprendimento total, porque senão ela estaria desencarnada, né? Em semi-desprendimento, está ali, junto ao esposo e conversando com eles. E aí, o que ela fala? Ela diz que ela e o marido, naquela noite, que eles terão, né, uma excursão de aprendizado, uma excursão instrutiva, né? Então, ela pede que eles cuidem dos filhinhos dela que vão ficar ali dormindo, né? Então, ela diz, deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Né? Que interessante. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquilo. Né? Então, eu imagino que, nesse momento, né, seja um momento de sono profundo do espírito. Né? Então, acho que são aqueles momentos em que, às vezes, a gente realmente apaga, não lembra de nada, aí você acorda no dia seguinte, ou acorda, talvez, né, vai acordando aos poucos, porque está com vontade de ir ao banheiro, uma coisa, mas enquanto você não começa a sentir aquela necessidade, de repente, de ir ao banheiro e tudo mais, você está em sono profundo, absolutamente profundo. Né? E aí, seu espírito está desprendido. Conforme você vai sentindo a necessidade de voltar para o corpo físico, de repente, pela vontade de ir ao banheiro, porque já está acordando mesmo, aí você vai despertando e o seu espírito vai voltando ao corpo. Mas ela diz o seguinte, que naquela noite, ou seja, durante o período em que elas têm sono profundo, é porque o espírito está ausente dali do corpo, né? E ela diz que ela e o marido Isidoro vão em uma excursão instrutiva e vão ficar afastados algumas horas do corpo físico, né? E aí uma senhora diz para ela ir tranquila, para aproveitar o repouso corporal, que eles vão estar ali cuidando das crianças. E ela diz, vá tranquilo. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Que bonito, né? É um casal que
né, talvez já venham vivenciando essa experiência juntos há muitas vidas, né? Ou pelo menos nessa vida eles eram um casal unido e feliz, né? Ele desencarnou, mas ela continua ainda com os mesmos sentimentos, eles se encontram nos momentos do sono, ficam um tempo juntos, tem um afeto muito grande unindo a eles dois, né? Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Né? Efetivamente, né? A vida dela não deve ser fácil, né? De muitos sacrifícios e tudo mais. Viúva, sem muitos recursos, 4 filhos pequenos para criar, não é? Então, ele diz, o Aniceto vem e fala, nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Né? As pessoas que estão bem, as pessoas que estão bem sintonizadas com o plano espiritual superior, que são pessoas que trabalham no bem, que elaboram no bem, né? Quando elas dormem, elas conseguem se encontrar com seus entes queridos. Né? Observe vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual, da abnegação, né? Da compreensão, da resignação diante dos problemas. Então, ele está dizendo, poucas pessoas eu conheço com a aventura dessa mulher. Poucas pessoas aprendem efetivamente a ciência do sacrifício individual. Né? Então, vocês vejam que quando Jesus falava, né, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os aflitos, não todos os aflitos, né? Não todos os aflitos, porque, na verdade, todos nós, de alguma forma, somos aflitos, porque vivemos em um planeta de provas e expiações. Mas os aflitos que encaram as suas aflições com paciência e resignação, estes são bem-aventurados. Né? Você veja a senhora Isabel, viúva, 4 filhos pequenos, sem grandes recursos, mas vivendo com dignidade, né? Vivendo com muita fé em Deus, confiança no Pai, e vai vivendo, né? Vai vivendo. Esses são os aflitos bem-aventurados, né? Porque passam pelas suas provas, pelas suas expiações, não é? Com absoluta confiança e resignação. Confiança em Deus e resignação. Então, são essas pessoas que, quando chegar a hora de retornarem à verdadeira vida, serão plenamente recompensadas, porque elas souberam vivenciar as suas provas, sem lamúrias, sem imprecações, sem reclamações, não é? Sem blasfemar contra o Criador, mas simplesmente são pessoas que reconhecem que tudo que nos acontece na vida acontece porque precisa acontecer. Que nada acontece sem a permissão do Pai, que Deus nos ama, que Deus só deseja o melhor para nós, que nada acontece, né, como eu falei, sem que Deus permite, se Deus permitiu, porque é o melhor para nós. Né? A gente pode não saber, então o que seria melhor para ficar viúva e criar 4 filhos sozinhos? Nessa existência é o que ela precisava para evoluir. Né? Por isso que ela ficou viúva com 4 filhos pequenos para criar. Porque era esse resgate que ela tinha que fazer. Era esta prova que ela precisava passar. E como ela passa com paciência e resignação, ela não vai precisar passar mais. Ela terá a prova cumprida integralmente, passará por essas aflições, mas quando chegar na verdadeira vida, ela será uma bem-aventurada. Né? Porque ela terá cumprido a sua tarefa aqui. Então, é isso que nós temos que pensar, né?
Nunca achar que nós estamos sofrendo, que nós estamos isso e aquilo, né, que somos infelizes, não. Nós temos que olhar esses momentos, né, de dor, de sofrimento, como grandes desafios que precisam ser vencidos. E a melhor forma de nós nos fortalecermos diante destes desafios é a prece, a confiança em Deus, a certeza que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que nada acontece sem a permissão de Deus e que Deus só faz aquilo que é o melhor para nós. Então, tudo está certo. Né? Tudo está certo. Nós precisamos nos convencer disso. Nada, absolutamente nada do que nos acontece está errado. Né? Mesmo que você, como pode estar errado, de repente, eu estar nessa situação, eu estar tanto tempo desempregado, eu estar assim, é o que você precisava. É a experiência que você precisava vivenciar. Né? Então, tudo é aprendizado. Tudo é vivência necessária para o nosso crescimento moral e espiritual. O nosso espírito é endividado, porque somos espíritos muito endividados, nós não conhecemos as nossas dívidas totais, não é? Não conhecemos muito bem a origem das nossas dívidas, né? Não exatamente a origem, mas assim, a base do que são feitas, quais são as nossas dívidas. Né? Mas nós sabemos que as temos. Né? Então, de acordo com o tipo de experiência, de acordo com o tipo de prova que nós vivenciamos, a gente mais ou menos vai tendo uma ideia do que nós precisamos resgatar. Né? E aí, diante disso, nós temos que pensar o seguinte: nossa, eu estou precisando passar por isso aqui, então que Deus me ajude, né? Que Deus me ajude a passar por essa experiência sem lamentações. Passar da melhor forma, porque capacidade para passar eu tenho. Porque senão, Deus não me daria essa tarefa. Deus não dá missão impossível para ninguém. Capacidade de passar eu tenho. O problema está na minha boa vontade, na minha coragem de lutar o bom combate. Né? Então, eu preciso fortalecer o quê? A minha fé, a minha confiança em Deus. A certeza de que eu vou conseguir. Né? Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus não me daria um fardo mais pesado do que eu consigo carregar. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Né? É isso que nós precisamos ter em mente. Sempre, sempre, sempre. Né? Todos os desafios, né? Todas as situações difíceis que nós vivenciamos, nós somos perfeitamente capazes de superar. Né? Então, temos que pensar nisso. E não desistir jamais, não esmorecer, né? E cada vez mais nos fortalecer em nossa fé. Na confiança em Deus, na certeza de que Deus é justo e bom, e que as nossas tribulações são exatamente aquelas que nós necessitamos e são aquelas também que nós temos capacidade de superar. Né? Então, muito bem. Então, ficou muito bom o nosso estudo de hoje, porque deixou bastante claro a importância da prece, sobretudo a importância de fazermos o culto no lar. Então, se algum dos nossos amigos aqui ainda não faz o culto no lar, sugiro que escolha um dia da semana, o mesmo dia, o mesmo horário, e inicie imediatamente o seu culto no lar. Como fazer o culto no lar? Escolha um dia da semana e um horário, sempre aquele mesmo dia, sempre aquele mesmo horário. Né? Pegue um livrinho de mensagens, pode ser Fonte Viva, pode ser Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, um livro de pequenas mensagens. Esse livro você irá utilizar como leitura preparatória, de ambientação. Né? E aí, uma vez reunidos os familiares, alguém vai ser escalado para ler a leitura de ambientação. Depois da leitura de ambientação, vamos fazer a prece de abertura. Né? Depois da prece de abertura, vamos abrir o Evangelho ao acaso, ou pode ser sequencial também. E, de acordo com o tema que cair, vamos ler aquele tema também em voz alta e vamos tentar analisá-lo, compreender o significado daquelas mensagens. Né? Depois, então, nós vamos fazer uma outra prece, né, de agradecimento e encerrar o culto. Podemos colocar uma jarra com água sobre a mesa e, após o culto, né, os familiares beberem cada um pouquinho daquela água, o que sobrar, a gente pode
ou botar nas plantas, ou dar para os animaizinhos domésticos, ou guardar e ir bebendo durante a semana também, não tem problema nenhum, né? E na outra semana a gente completa a garrafa com mais água, né? O culto, em geral, leva de 15 minutos a 30, né? Não é nada muito longo. E os familiares que desejarem participar, ótimo, serão muito bem-vindos, né? Agora, se ninguém desejar participar, ou se você for sozinha na sua criança espírita, na sua casa, faça sozinho, não tem problema nenhum. Você pode estar sem a companhia de encarnados, mas com certeza tenha muitos desencarnados ali acompanhando, né? O importante é fazer, né? O importante é dar ao seu lar essa couraça protetora, né? E o culto do Evangelho no Lar, sem dúvida nenhuma, é um campo magnético, vibratório, né? Para impedir o acesso de espíritos menos felizes ao nosso lar. Ok? Muito bem, pessoal. Chegamos, então, ao final do nosso programa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do estudo, né? Temos coisas a refletir. Aqueles que não fazem o culto, tenham o culto a implementar em seus lares, não é? E até mesmo, na medida das possibilidades, estimular amigos que ainda não fazem, né? Amigos espíritas que ainda não fazem o culto, a fazerem, né? Porque é muito, muito bom. Eunides está aqui nos desejando uma boa noite. Tenham todos uma noite abençoada. Obrigada, querida, a você também. Ok? Então, pessoal, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Laodiceia. Fiquem com Deus. E até a próxima terça-feira, com mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Os Mensageiros. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.